Oi, pessoal! Mais um episódio do nosso podcast Estação PMA. E hoje estamos aqui com o senhor Carlos Alberto Coelho Salesi. Ele é assessor executivo da Secretaria Municipal de Administração. Seja muito bem-vindo, senhor Salesi. Um bom dia aos senhores e às senhoras. Eu queria, no primeiro momento, agradecer à Secretária Municipal de Administração, a Mauricéia Muto, por me oportunizar esse bate-papo. Vou tentar utilizar uma linguagem bem coloquial, uma linguagem simples. Não vou abordar a parte de jurisprudência e doutrina e fazer uma comparação entre a lei antiga, que deixou de existir, a 8.666/93, e as mudanças que a 14.133/21, ela trouxe de inovações para as licitações nossas. Salesi, hoje, ainda alguns contratos nossos, eles são regidos pela lei antiga, né, 866. E em relação ao reequilíbrio econômico financeiro, como que mudou alguma coisa, né, para a lei nova? O senhor poderia explicar? Entre as respostas bem tranquilas, nós temos que levar em conta que a lei antiga, 8.666, nós temos vários contratos e várias atas sobre a vigência e foram realizados o processo licitatório na vigência dela. Então ela vai perdurar aí em contratos que têm vigência por 60 meses, a princípio é 12 meses, mas sempre podendo ser prorrogada até 60 meses, que essa lei ela vai ainda vigorar. E lá se falava em reequilíbrio econômico-financeiro bem claro. E dois opostos bem claros que ela deixava. Seria que uma ala ordinária, essa ala ordinária era sob a responsabilidade da contratada, e a ala extraordinária, que ficava mais afeto à nossa administração pública. Com mais oportunidade eu vou falar sobre fato fortuito, de força maior, o fato do príncipe, são os efeitos que eram previsíveis, mas de consequências incalculáveis, ou os fatos que eram imprevisíveis. Isso está tudo dentro de uma ala extraordinária e ficaria sob o encargo do órgão público, da prefeitura nossa. E a ala ordinária seria aqueles encargos onde a empresa que assina um contrato, que participa de um processo licitatório, ela já tem que fazer uma previsão sobre tributos, encargos, a variação do índice econômico financeiro e assim por diante. E a lei nova, ela troca essa palavra reequilíbrio econômico financeiro, ela vem falar sobre instrumentos de recomposição da equação econômica financeira. E essa lei, ela traz alguns institutos que já eram utilizados, mas com outros nomes. Então ela traz o quê? A revisão contratual. Essa revisão contratual, ela fala sobre os eventos imprevisíveis. Esses efeitos imprevisíveis nós vamos estar falando um pouquinho mais após. Sim. Fala sobre o reajustamento, que nós já sabemos, que anualmente estabelece um índice percentual de repor o índice econômico financeiro, a inflação e assim por diante. Fala sobre a repactuação. A repactuação, ela abrange a grande maioria dos contratos onde tem predominância da mão de obra em relação a fornecimento de materiais. Exemplo, limpeza de escolas, limpeza de órgãos públicos. E por último fala sobre a atualização monetária. É quando o município ele atrasa o pagamento, o Estado atrasa o pagamento dentro daquele período estabelecido no ato convocatório, no edital e no contrato, e nós temos que fazer uma atualização monetária. Então esses são os quatro institutos que a lei nova traz. Dando aí prosseguimento, eu poderia estar falando sobre, vou citar algumas premissas, que o nosso tempo é curto, né? Então são as premissas sobre a quebra da equação econômica financeira. Então toda a lei nossa ela vem falando sobre a equação econômica financeira. Aonde que essa equação ela é montada? Deixar bem claro, na proposta comercial da empresa. Na hora que a empresa, seguindo o ato convocatório, que é o edital, todo o termo referencial, o estudo técnico preliminar que embasou, e mais a matriz de risco, que já foi abordada aqui pelo Dr. Leonardo, eu tenho certeza com bastante propriedade, mas ele não entrou em detalhes, porque o prazo também é curto, que eu vou falar alguma coisinha sobre a matriz. Então ela vem falando sobre algumas premissas que quebram essa equação econômica financeira. Primeiro, irrelevância do cunho deficitário do contrato. Aí nós abrangemos como exemplo, nós podemos falar aqui sobre aquelas empresas que vêm e mergulha, uma palavra bem simples, né? Mergulha no preço e logo após a assinatura do contrato ela vem pedir uma recomposição do valor. Fatalmente vai ser negado. A segunda é a irrelevância da existência de lucro. Então lembrar bem que a recomposição econômica financeira, ou lá na lei
que deixou de vigorar a 8.666, nunca é utilizado esses dois institutos para manter a margem de lucro. Então a empresa não pode chegar e falar, no contrato anterior eu tive tanto lucro, nesse contrato eu previ um lucro tal. Isso é, sempre esses dois institutos, eles vão ser aplicados não para manter a margem de lucro, mas para que ela não torne ter prejuízo e ela consiga cumprir o contrato dela. Outra premissa é a comparação entre dois momentos temporais. Isso é muito claro para mim. Quais são esses dois momentos? Como eu já falei, o primeiro é na proposta comercial dela. E o segundo momento temporal seria o quê? Aconteceu um evento imprevisível. Esse evento imprevisível, ele pode ter sido previsto na matriz de risco? Vou falar lá na frente. Então, são dois momentos temporais que a administração vai ficar muito atenta, que seria a proposta comercial dele, aceita pela administração, e depois o evento que aconteceu. Depois nós temos o quê? A origem do rompimento. A origem do rompimento são fatos afetos à administração pública ou ao particular, ao contratado? Vou só antecipar. Um fato que pode romper essa equação econômica financeira, uma majoração quantitativa e qualitativa, uma rescisão contratual por caso de urgência ou emergência. Então pode ser promovido a quebra dessa equação econômica financeira pelo órgão público ou pelo quê? Particular. Uma outra coisa que nós podemos estar falando aqui é os limites quanto à incerteza do futuro. Essa incerteza do futuro ela pode ser minorada com a matriz de risco. E essa matriz de risco, eu vou falar um pouquinho lá na frente, entrar no tema do Dr. Leonardo, que seria a alocação do risco. Então, quando nós falarmos em matriz de risco, onde vai se falar quais são os fatos que podem acontecer, quais são as consequências que isso pode advir e quais são os valores que vai fazer frente a isso. Então, quando eu falo sobre matriz de risco, eu posso locar esse risco tanto para o contratado como para o contratante. O contratante quem é? O município nosso. O contratado é a empresa. E quando eu loco esses riscos, na proposta comercial, ele já tem que levar em conta os riscos que ele está assumindo. Isso é, quais são os riscos que nós fizemos a previsão, quais são as formas que ele pode mitigar a ocorrência desses riscos, e em correndo esse risco, o que ele deve fazer? Então, quando isso vai para a empresa, essa alocação de risco, na proposta comercial ela deve ter levado em conta isso aí. Tá? E o município também vai falar, se acontecer isso ou isso ou isso, a responsabilização passa para o município. Tá? Um outro fator que seria, eu venho aqui, as modificações quanto à posição de qualquer das partes. Então, vou voltar a falar na lei antiga, vamos falar que deixou de vigorar a 8.666, e vou falar na nova. E vocês vão verificar que são verbos e são palavras muito semelhantes. Sim. Primeira, foi ampliado de forma quantitativa ou qualitativa o contrato. Houve a quebra da equação econômica financeira. Ok. Então a palavrinha fato do príncipe, todo mundo fala, né? O fato do príncipe veio do direito francês, só que no direito brasileiro ele foi ampliado muito. Então, por exemplo, nós fechamos um contrato, fizemos um processo licitatório pela lei nova, a 14.133, foi feita a matriz de risco, foi feito o ETP, o termo referencial, proposta comercial foi aceita e em aceita se assinou o contrato e uma ordem de serviço para executar. O que acontece o fato do príncipe? Qualquer evento feito pelo governo estadual ou federal pode afetar o nosso contrato. Aumento de 100% no ICMS, vou brincar aqui. Aumento, uma majoração muito grande nos combustíveis, onde esse combustível é um dos fatores preponderantes para o contrato. Exemplo, transporte escolar, transporte coletivo e assim por diante. Então, o fato do príncipe aqui, no Brasil, a nossa legislação entende que qualquer autoridade pública da escala federal, estadual ou municipal pode afetar os nossos contratos assinados aqui. E nós temos que rever a equação econômica financeira. Caso fortuito e de força maior. Fala força maior, a gente fala sobre a natureza, mas não, é qualquer caso fortuito que venha quebrar essa equação. Falamos sobre o evento superveniente, é importante. Esse evento é superveniente? É. Mas ele foi previsto na matriz de risco? Foi. Foi alocado esse risco para alguma das partes? Foi. Quais são as consequências e quais são, já no próprio contrato, ele vem e estabelece o que vai ser feito para recompor isso aí. É bem amarradinha essa parte aqui.
Evento excepcional e imprevisível. Excepcional, aconteceu uma coisa que ninguém esperava, não está sob a diligência de uma pessoa natural que vai fazer a previsão disso aí para colocar na matriz de risco, mas ele foi imprevisível e aconteceu. Quebrou a equação econômica financeira. Como é que nós vamos fazer para resolver isso aí? E tem aqueles eventos que são previsíveis, mas as consequências são o quê? Incalculáveis. Então, por exemplo, uma empresa que vai estar fazendo uma pavimentação. Prazo de execução dela, 12 meses. Nesses 12 meses, está dentro da previsão dela qual é o índice de chuva que deu nesses 12 meses? Se ela tem que fazer, tipo a compactação, tem que colocar pedra, ela tem que jogar massa asfáltica, ela tem que saber qual foi nos últimos 5, 10 anos, qual é o índice de chuva. E ela pode ser que ela tenha que ficar dentro de 12 meses paralisada a obra, ela não consegue andar com a obra por 1 mês, 2 meses ou 3 meses. Isso tem que estar contido na matriz de risco e a responsabilidade é de quem? Da contratada. Porém, se vier, vou brincar aqui, um dilúvio, né? E um dia chover 200 ml e todo o aterro que a empresa fez desmoronou tudo. Aí é um fato que previsível, os índices de chuva, mas os efeitos dele foi de forma o quê? Incalculável. Ele não tinha como calcular. Não estava sobre a ótica de uma pessoa normal, mesmo que ela seja diligente e prudente, de fazer essa previsão. Tá? E a existência de um ato estatal lícito e irregular. O que é isso que pode quebrar a equação financeira? Qualquer autoridade estadual ou federal ou municipal, o ato dele é lícito, é regular, mas afetou a equação econômica financeira. Isso é, a Petrobras aumenta o combustível em 100%. O ICMS, volto a falar, aumenta em 50%. Algum imposto federal ou estadual ou municipal tem um aumento muito grande e quebra essa equação econômica financeira. Tá? Podemos falar sobre duas teorias muito legais, que são a teoria da imprevisão e a teoria da impossibilidade de previsão. Então, tudo que tem uma teoria da imprevisão, e eu falo sobre alguns pressupostos que eu acho que é importante. Imprevisibilidade do evento. O evento não era previsível para um ser humano normal. Imputabilidade do evento às partes. Esse evento que aconteceu, que não era previsível, pode ser imputado a alguma das partes? Seria o que? A contratante e a contratada? O município ou o contratado? E grave modificação das condições do contrato. Isso é, essas modificações do contrato geralmente é feito de forma unilateral pelo município. Vou voltar a falar, um aumento quantitativo ou qualitativo, uma supressão. Houve o quê? Uma alteração da equação econômica financeira? Nós temos que recompor? Na lei 8.666 é tranquila, né? Porque nós utilizamos o quê? Vamos fazer uma majoração qualitativa e quantitativa, se justifica, utiliza-se as mesmas tabelas que foram utilizadas para fazer o processo licitatório. Depois dessas tabelas, quanto que foi aumentado, quanto foi majorado ou suprimido. Então, dentro do próprio termo aditivo, nós temos que restabelecer a equação econômica financeira. Supõe-se que pelas tabelas conseguiu-se lá chegar a um valor de majoração e supressão de R$300 mil, que vai ter que fazer uma adequação econômica financeira. Quanto que a empresa ela forneceu no desconto percentual da obra? 10%. Você aplica os 10% e já está estabelecida a equação econômica financeira. Vocês têm alguma pergunta para fazer até agora? Não. Ou podemos prosseguir? Podemos prosseguir. Então vamos chegar lá. O Dr. Leonardo, ele falou sobre matriz de risco, que eu acho que é muito importante. Então se alicerça primeiro no estudo técnico preliminar, aí se faz uma matriz de risco, estabelece todos aqueles eventos que podem acontecer, que são previsíveis, e aí eu trabalho numa alocação desses riscos. A alocação desse risco vai ficar a responsabilidade de quem? Do contratante, que é o órgão, ou a contratada, que é a empresa. Eu estabelecendo essa alocação de riscos, em ocorrendo esse risco, basicamente a contratada ela tem que assimilar esse risco, porque na própria proposta comercial dela, ela tem que levar em conta que a matriz de risco que foi colocada como cláusulas pétreas do nosso contrato e no nosso ato convocatório, que é o edital, ela já tem que saber se acontecer isso. Então, a proposta comercial dela, quando eu aloco um risco para a empresa, com certeza vai ser um valor um pouquinho maior. Mas em ocorrendo esse risco, não se fala sobre
equalização econômica financeira, porque na proposta ela já tem que estar contida essa parte aí do risco que ela está assumindo, é um risco maior. E para o município é a mesma coisa, tá? Então o artigo 6 fala sobre a matriz de risco, a caracterização do equilíbrio econômico financeiro e é decorrente de eventos sempre o quê? Superveniente à contratação. Lembrando que o prazo que tem que ser estabelecido os 2 períodos seria o quê? Proposta comercial, volto a falar, estou sendo pleonástico, tá? Proposta comercial e o evento que aconteceu, tá? O artigo 22, ele fala exatamente, o doutor Leonardo já deve ter falado, sobre a alocação desses riscos. Então, na matriz de risco, para quem que vai ser alocado esse risco ou aquele risco e quais são as consequências, e o próprio contrato estabelece a forma da equação econômica financeira. Essa parte é muito legal, a legislação. Alocação eficiente de riscos de cada contratado. E lá fala sobre a alocação eficiente. O que é essa alocação eficiente? Essa alocação eficiente é onde nós já estabelecemos a matriz de risco, locamos esse risco lá, colocamos alguma cláusula aí específica em acontecendo esse evento futuro, pretérito, isso é, como é que vai ser mitigado ou amenizado esse risco? Quais são as ações esperadas pelo poder público e pela contratada para mitigar e diminuir esses riscos? Então isso chama-se alocação de risco com eficiência. É uma ferramenta onde está todo mundo aprendendo a fazer uma matriz de risco, vamos falar, que atende todos esses critérios jurídicos aqui. É lógico, a doutrina, a jurisprudência está sendo formada agora e com certeza o aperfeiçoamento ele vai vir com o tempo, tá? O contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de risco, é aquilo que eu falei. Então, o artigo aqui, o inciso 1, ele é muito claro que tudo que for feito na matriz de risco, essa alocação desses riscos e quais são as formas de amenizar isso, o que se espera das empresas ou do poder público. E em alocando o risco, a contratada assume total coisa. Não se fala em equação econômica, não cabe a ele solicitar. Nós vamos um pouquinho mais para frente, a possibilidade de resolução quando o sinistro majorar excessivamente e impedir a continuidade da execução. É um caso específico. Foi colocado na matriz de risco, foi locado esse risco para a empresa veio com a sua proposta comercial adequada à possibilidade do evento, desse evento futuro, causar uma desequalização, vamos falar, na parte econômica financeira, aí nós podemos estar colocando no nosso contrato também quais são as formas, quando ocorrendo e houver uma excessibilidade dos encargos da empresa, que ela pode entrar em falência, ela pode não conseguir terminar a execução do contrato. O artigo 92, eu vou citar alguma coisinha bem rápida, são necessários em todo o contrato as cláusulas. Olha só que interessante que é esse, o artigo 92. A periodicidade do reajuste do preço. Já falamos, o reajuste é aquela reposição anual onde os contratos eles são o quê? Eles podem ser feito um termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência. E esses índices já são equalizados aonde? De acordo com os índices econômicos financeiros vigentes no Brasil e já está num instrumento como, assim, convocatório e no edital. Sim. Matriz de risco é obrigatória. Prazo para repactuação. Nós falamos da repactuação, que a repactuação abrange o quê? A maioria dos contratos onde tem predominância da mão de obra. Ok? Também nós temos que ter um prazo para ele fazer o pedido e o município responder. E o prazo para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. O que é restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro? Grave esse artigo 124, letra D, inciso 2, letra D. Lá se fala sobre todas as possibilidades, aonde em ocorrendo isso ou aquilo, nós vamos falar já, se der tempo, em ocorrendo isso ou aquilo, cabe à empresa o pedido para pedir a equalização econômica financeira. Vocês vão ver que mais nada, mais menos, é o que foi trazido da Lei 8.666. O 103, eles falam que os riscos contratuais previstos e possíveis de prevenção na matriz de locação de risco deve ser colocado que não cabe o pedido de recomposição de equilíbrio econômico financeiro. Porque se eu coloquei na matriz de risco, coloquei em cláusulas contratuais em ocorrendo isso, e quais são as ações que podem mitigar ou minorar
essas consequências, a proposta comercial ela já vem o quê? Embasada com um valor maior. Em ocorrendo um risco, ela tem como se socorrer desse valor que ela o quê? Propôs. E, secundariamente aqui, se fala sobre alguns tipos de contrato. Eu só vou citar, mas cada tipo de contrato, ele abrange uma determinada espécie. Vou falar sobre o contrato aqui de empreitada. O que é o contrato de empreitada? É aquele contrato onde a empresa ela entra com a mão de obra, ela entra com os encargos trabalhistas, ela entra com todo o material que vai ser utilizado, o material da construção, tipo de uma escola, e entra com a maquinaria. Então, o risco que ela corre é bem maior. E se subentende que esse valor vai ser maior. E tudo que pode acontecer ali de riscos previsíveis, a empresa ela tem que trazer na sua proposta comercial. Então, é aquilo que eu falei lá atrás. Não adianta a empresa vir aqui com uma proposta muito abaixo, que ela é inexequível, e logo após ela pedir uma recomposição econômica financeira, que com toda certeza ela vai ser rejeitada. Tá? Aí vem o contrato acumulativo, onde a matriz de riscos já dividiu os riscos e já colocou em ocorrendo isso, o município é responsável. Em acontecendo isso, a contratada é responsável. Tem os contratos gratuitos, onde o próprio contratado ele estabelece algumas cláusulas que, mesmo onerando o contrato dele, não é responsabilidade da prefeitura. Por exemplo, ele coloca lá que o funcionário dele vai ter participação nos lucros da empresa. É bem claro, esse é um contrato gratuito, a responsabilidade dele. E tem o contrato aleatório, onde o quê? A própria contratada e o contratante, que é o órgão público e a contratada, estabelecem na matriz de risco o que é responsabilidade de cada um e acontecendo um evento futuro, cada um responde pela sua parte. E aqui eu acho que vale a pena a gente bater um papinho sobre oferecimento, aonde se nós estamos colocando no nosso edital, colocamos na matriz de risco, aqueles eventos que podem causar um desequilíbrio econômico-financeiro e pode tirar a equação econômica-financeira. Nós podemos exigir, e não confundam isso aqui com garantia de execução contratual, na Lei 8.000, que geralmente é de 5%. É uma garantia de execução contratual, onde a empresa utiliza isso aí para pagar alguma multa contratual, algum evento que acontece e assim por diante. Mas nós podemos exigir que aqueles eventos, se ocorrerem, são muito danosos, nós podemos exigir que a empresa faça um seguro em apartado. Ela tendo a obrigação de fazer esse seguro em apartado, em ocorrendo o evento A, B, C ou D, para a seguradora cobrir, fatalmente a proposta comercial dela estará um pouquinho mais o quê? Elevada. Mas ela está assumindo o risco. Pergunto, né, para os nossos ouvintes, em não ocorrendo o evento futuro, ela teve um gasto para contratar o seguro. Se ocorresse, o seguro vai lá e vai arcar com os valores. Em não ocorrendo, o município pode reduzir o valor? Não, porque ela assumiu o risco. É igualzinho um seguro de carro que nós pagamos para não usar. Em ocorrendo um evento, a seguradora vai lá e cobre. Nós pagamos um plano de saúde para não usar. Em ocorrendo uma doença, nós vamos lá e utilizamos e não pagamos nada. Com certeza, é muito semelhante, tanto o reequilíbrio econômico como a recomposição econômica financeira nas duas leis. Transporte coletivo, nós temos aí um misto, uma predominância, vamos falar da mão de obra, onde nós pagamos o motorista, os encargos sociais e trabalhistas dele. Para caso do município, nós temos também o monitor, que ele ganha um salário, os encargos trabalhistas dele. Temos aí o ônibus, que a empresa tem que entrar com o ônibus, que é um patrimônio. Aí nós temos a desvalorização do ônibus. Nós temos aí o combustível, que é um fator preponderante. Temos a rodagem por quilômetro, que nós temos que fazer a manutenção do ônibus. Ele tem que manter o ônibus no ATE dele, que é o atestado de transporte de escolares atualizado. Então, quando acontece uma quebra nessa equação econômica financeira, vou falar da pandemia. A pandemia, o combustível saiu, o óleo diesel a R$ 2,90 foi para R$ 7,00. O que ela tem que fazer? Ela tem que fazer uma tabela de decomposição de custo, colocar quanto que fica o aluguel onde tem a garagem dela, quanto fica o trabalho de escritório dela, quanto é a desvalorização do ônibus dela, quanto que é a rodagem de pneu que ela tem que trocar os pneus, quanto ela tem que fazer a revisão do ônibus dela e trocar o óleo,
quanto que ela gasta por quilômetro rodado de combustível e estabelecer todos esses valores em um percentual. E vem com outra tabela de decomposição de custo e comparando quais são os fatores que teve o desequilíbrio econômico-financeiro e aonde ela pede a recomposição da equação econômica financeira. E aí se chega a um valor global do contrato com um percentual de cada item desse aí. E, por exemplo, no caso de Araçatuba foi feito um reequilíbrio na época de 70 e poucas rotas. E quanto mais se roda, maior foi o percentual do reequilíbrio econômico-financeiro. Porque o ônibus, o grande gasto dele é em relação ao que? A combustível. Então, para mim, isso é muito tranquilo. Essa tabela é falando sobre o valor global do contrato e a decomposição, dá para saber percentualmente o valor que cada item influenciou. E nós fizemos essa sequência toda com parecer jurídico e foi dado, na época, o reequilíbrio econômico-financeiro. Hoje, na lei nova, a gente poderia estar trazendo isso até um percentual aceitável na matriz de risco, que seria a alocação dos riscos. Certo. Ótimo, né? Ótimo. Obrigado pela oportunidade. Sim. E desculpa a delonga, eu sei que o prazo é bem curto, muito obrigada, né? pela presença. Foi muito bom. É um prazer estar com as senhoras aí. Espero ter colaborado com alguns pressupostos da lei nova, né? Porque a doutrina e a jurisprudência está sendo formalizada ainda. Aproveito mais uma vez de agradecer a oportunidade de estar aqui presente para a gente estar compartilhando alguma leitura. E lembrando que a jurisprudência e a doutrina ela vai ser aperfeiçoada. Mas agradeço imensamente a oportunidade de estar no programa aqui, para estar levando um pouquinho de debate sobre a lei nova. Muito obrigado para vocês por essa oportunidade e esse bate-papo. Sim. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. E até o próximo. Até o próximo, pessoal. Obrigado, um bom dia a todos. Bom dia. Tá? Obrigado.